Boa tarde! Seja bem-vindo ao nosso programa Arte de Lidar com Gente! Hoje, 9 de fevereiro, estamos já no segundo mês, tempo passa devagar! Na verdade, né? Já estamos já no segundo mês deste ano de 2026, né? Você já deve estar perguntando isso. Nossa, mas o tempo está passando ligeiro. Acabei de dizer feliz ano novo, né? É assim mesmo. Então vamos aproveitar o tempo que Deus nos deu, tá bom? Aproveitar da melhor maneira possível. E não ridicularizando ninguém. Que isso, pai? Que você tá falando mesmo? É o tema de hoje. O tema de hoje é ridicularização. Próxima semana, né? Vai ser já o carnaval. E a gente sabe que em muitas apresentações, né, se aproveitam para ridicularizar alguém. Não é verdade? Muitos comediantes, né, também se aproveitam para ridicularizar as pessoas. Muitas pessoas fazem piada de mau gosto, né? Então, que nós vamos falar hoje sobre a ridicularização. Então, prazer, né, para quem não me conhece, sou o Padre Valdiano. E hoje vamos falar de algo que machuca mais do que palavras duras. A ridicularização. Quando alguém tenta diminuir o outro usando o riso. Muita gente carrega feridas profundas porque foi transformado em piada, viu? Temos muita coisa a conversar sobre isso aqui. O nosso tempo é restrito, mas a gente vai ter que obedecer o tempo, tá bom, queridos? O que não der pra gente conversar hoje, a gente bota para outro programa, tá certo? E convido você, meu irmão, a abrir sua Bíblia no Salmo 43. Na verdade, tem vários versículos espalhados. Se você tiver com a liturgia diária de janeiro, a gente vai ler por ela, viu? Do dia 15 de janeiro, porque a liturgia do dia 15 de janeiro vai justamente expressar o tema de hoje, tá? De hoje. Então, abra a sua Bíblia, lá no Salmo, ou a sua Bíblia, a liturgia diária, no Salmo 43. E vamos ouvir, eu vim para escutar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instrui os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Salmo 43. Refrão. Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Você pode repetir comigo. Escreva esse refrão no comentário. Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Porém, agora nos deixastes e humilhastes. Já não sois
já não saís com nossas tropas para a guerra. Vós nos fizestes recuar ante o inimigo. Os adversários nos pilharam à vontade. Refrão: libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Repita: libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. De nós fizestes o escárnio dos vizinhos, zombaria e gozação dos que nos cercam. Para os pagãos somos motivos de anedotas. Zombam de nós e a sacudir sua cabeça. Refrão: libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Repita: libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Levantai-vos, ó Senhor, porque dormis. Despertai, vós não nos deixeis eternamente. Não nos deixeis eternamente. Porque nos escondeis a vossa face e esqueceis nossa opressão, nossa história, nossa miséria. Refrão: libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Repita: libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo de volta ao nosso programa Arte de Lidar com Gente. Então, acabamos de ouvir, queridos, o Salmo 43, abre parênteses, 44, tá? Então, querido, esse salmo, né, como eu falei para você, foi o salmo do dia 15 de janeiro. E daquele mesmo dia, no que dia 15 de janeiro, a primeira leitura falava de quê, né? Falava da experiência do povo de Deus que foi esmagado pelos inimigos, né? Foi humilhado mesmo, viu? Foi tortura. Mataram 4 mil soldados, né, do povo de Deus, do povo de Israel, e depois ainda mataram mais 30 mil, viu, minha gente? Então, o povo de Deus foi motivo de chacota, foi motivo de ridicularização, de zombaria, de escárnio, tá? Então, o povo de Deus foi muito humilhado, queridos, tá? Então, as pessoas, né, olhavam para a pessoa, né, ridicularizavam, balançava a cabeça, dizia, aí virou motivo de piada, virou motivo de riso, tá? Então esse é o contexto pelo qual
este salmo foi escrito, viu, minha gente, né? Então, amados irmãos, amadas irmãs, né? E o que é a ridicularização, na verdade, queridos, né? E quando você sente está ridicularizado, você sente como se Deus tivesse te abandonado, tá? Mas quando você de fato que tem inteligência emocional, você consegue dar a volta por cima. Então, queridos, a ridicularização vem da palavra ridiculum, né? Ridiculum, né? Então a palavra ridiculum, ela significa ridículos, que significa aquilo que provoca riso. Ouviram, gente? Ridiculum. Então aquilo que provoca riso, que é digno de riso. Então isso é ridículo, né? Então ridículos também vem do verbo ridere. Ridere é o verbo rir, tá? Ridere é o verbo rir. Interessante quando você conhece um pouquinho do latim, né? As coisas vão... Às vezes, mesmo sem você conhecer a palavra, né? Você consegue deduzir a palavra pelo seu radical latino, tá? Então, ridere, né? Do verbo rir. Então, portanto, na raiz da palavra está simplesmente o ato de rir. Isso mesmo, o ato de rir. Mas a história moral da palavra, queridos, ela é muito mais profunda, né? A história moral da palavra. Então, no latim clássico, ridiculum podia ser neutro ou até simpático. Podia ser algo curioso, algo leve, né? Mas ridiculare já trazia um passo a mais. Não apenas rir de algo, mas fazer alguém parecer risível diante dos outros, né? Uma coisa é você rir de você mesmo, né? Você rir de alguma piada, viu? Mas ridicularizar, ou seja, é tornar aquela pessoa motivo de riso. Entenderam, queridos? Isso que é o ridicularizar, né? Então, é fazer alguém parecer risível diante dos outros. Ou seja, não é um riso espontâneo. Uma coisa é você, por exemplo, ouvir uma piada e você sorrir. Na verdade, é uma coisa natural. Você vê algo engraçado, a criança faz algo engraçado e você ri, tá? Tudo bem, entendeu? Agora o problema é que você torna aquela pessoa motivo de piada. E aí onde está o problema, gente, tá? E aí onde está o problema. Ou seja, não é o riso espontâneo, é o riso usado como instrumento, tá? Então a pessoa usa o riso como instrumento. Então, que você vê, por exemplo, na política, por exemplo, né? Muitas vezes, quando a pessoa não tem argumentos suficientes para combater a ideia do seu oponente, a pessoa faz o quê? Ridiculariza, tá? Ridiculariza. Vamos supor que o de Assis seja candidato, e eu também, entendeu? E eu vejo que o de Assis, ele tem grande chance de ser eleito. Então, o que eu vou fazer? Já que eu não tenho argumento suficiente, né, contra as ideias dele, como o de Assis é um oponente muito forte, o que eu vou fazer? Vou ridicularizar, principalmente nas mídias sociais, porque todo mundo vai estar vendo, todo mundo, né, vai estar rindo, entendeu? Então, ou seja, quando eu ridicularizo uma pessoa, né, ou seja, eu estou fazendo o quê, né? Estou tentando descredenciar aquela pessoa, como disse assim, essa pessoa não tem legitimidade, tá? Essa pessoa não tem legitimidade, ou seja, essa pessoa não tem autoridade, não tem autonomia, tá? Então, a pessoa vai tentar desqualificar o oponente, viu, queridos, tá? Então, quando você estuda lógica, querido, tem um dos tipos de lógica, das falácias, que é justamente a lógica que você usa da desqualificação, né? Ou seja, você ri da pessoa, né? Que no fundo para ocultar aquela ideia principal, tá, queridos? Então, então isso que é ridicularizar, né? Tornar a pessoa motivo de riso, tá? Então, quando você está no meio de alguém, né? E de repente, né, você humilha aquela pessoa, faz uma piada para todo mundo rir dessa pessoa, né? Então, isso é uma ridicularização, tá?
E, queridos, eu até li, eu gosto de ler sobre um cara que eu não gosto, entendeu? Eu não gosto dele, mas é mais para me divertir mesmo, entendeu? Tem um cara que detestava a igreja, né? Que é o filósofo iluminista, chamado Voltaire, tá? Eu não gosto dele, mas eu leio mais para ridicularizar ele também, tá bom, querido? Que ele é um cara que foi um cara que ridicularizou muito a igreja, né? Ele tratava a igreja como infame, né? Chamava a igreja de infame. Mas por que que ele fez isso, minha gente? Quando você vai olhar a história no passado, né? É porque ele foi ridicularizado, tá? Ele foi ridicularizado. Então, como ele foi ridicularizado lá na escola, né? Lá na faculdade, né? Então ele passou a fazer a mesma coisa. Então os textos dele, né, desse cara, chamado Voltaire, que é um grande inimigo da igreja, no iluminismo, né? Então, no fundo, o que ele fez foi o quê? Foi para tentar, né, expor, né, disfarçar a dor que ele tinha acumulado na época que ele estudava. Então, muitas pessoas, né, criticavam, ridicularizavam, faziam chacota com ele, né, lá na escola, na faculdade, né? Aí, e como era uma faculdade jesuíta, né? Era uma faculdade jesuíta, né? Então, o que foi que ele fez? Ele atribuiu, né? Ele atribuiu como se ele botou na cabeça que era mentira, como se a igreja católica fosse algo ruim, tá? Então, por isso que ele até chamou, né, a igreja católica de infame, né? Então, no fundo, queridos, a crítica que ele estava fazendo era aquelas pessoas, ou seja, não foi a igreja católica que ridicularizou ele, né? Foram algumas pessoas, alguns colegas, né, algumas pessoas lá do seu tempo, até professores também, que chegaram a ridicularizá-lo, fizeram ele passar vergonha. Então, ele, quando se tornou, quando ele já estava na maioridade, né, quando escreveu seus textos, né, então todo o texto que ele usava era para atacar a igreja, tá? Atacar a igreja. E de vez em quando ele ia para a missa, queridos, era para tentar descobrir algum erro das pessoas, que era para poder ridicularizar, tá? Então, se você ler os textos de Voltaire, viu, minha gente, tá? Os textos de Voltaire, praticamente o tempo todo acabando com a igreja, né? E tem uma frase que diz, né? Destruir a infame, acabe com a infame. Ou seja, que ele vai acabar com a igreja, tá? Então, como muitos católicos não sabiam desses detalhes por trás de quem ridiculariza, entendeu? Muitas vezes o católico acabava acreditando nas histórias dele também. E acabava, como eu digo, né? Acabava aderindo ao iluminismo, né? Como se a igreja estivesse nas trevas, né? Inclusive, essa história de chamar a Idade Média de Idade das Trevas foi criado por um cara que foi frustrado, né? Que não conseguia cumprir o que a igreja orientava, né? Se apaixonou por uma determinada pessoa, sabia que não podia, né? Então, como ele não queria aceitar a moral da igreja, começou a apelidar a Idade Média de Idade das Trevas. Então, quando você conhece a história da humanidade, você evita ficar repetindo esse monte de baboseiro que ensina por aí, entendeu? O iluminismo agora é a Idade das Luzes. A Idade Média era a Idade das Trevas, né? Então, isso é só chamado de treva, porque não conseguiram atingir o objetivo deles, entendeu? Ah, porque a igreja católica que controlava. Graças a Deus que a igreja católica controlava, porque assim que a sociedade tinha mais moral. Sabia? Tinha mais moral. A igreja sempre prezou pela ética. Tá bom, queridos? Ah, tem que viver a liberdade. Você diz que quer viver a liberdade, quer viver de qualquer jeito aí, e uma hora você paga o preço da sua liberdade. Não é verdade? Você paga o preço. Às vezes você faz tudo que dá na cabeça, aí você sabe que a liberdade, né, ela implica a responsabilidade. É por isso que muita gente tem medo da responsabilidade. Não é à toa que hoje está muita gente aí se cortando, tá, minha gente? Ixi, mas você tá mudando de assunto, tá bom. O nosso tema aqui é a ridicularização, viu, minha gente? Ridicularização. Então, muitas vezes, olha só, queridos. Muitas vezes, um comediante, que tem até comediante, o que ele faz, né? Para ele se manter na plateia, ele tem que ridicularizar alguém. Eu tenho que acabar com alguém. Eu tenho que acabar com a reputação de alguém, entendeu? Então, na verdade, Voltaire, ele não tinha medo. Ele acabava com todo mundo, tá? Então, queridos, muitos comediantes que vivem ridicularizando os outros, né? Só que tem hora, né, que a conta chega e vem aquele vazio por dentro, né? Quando ele vai para todo lado, ele acaba ficando sozinho, né? Acaba ficando sozinho, né? Então, queridos, então ridicularizar vem do verbo ridere, né? Que é tornar, né, motivo de riso, né? Mas tem como você falar sem precisar ridicularizar, queridos? Será que tem jeito? Tá? Ou seja, dá para você falar sem precisar ferir, dá para você fazer piada sem precisar ferir o outro, queridos, tá?
Então, que eu conheço hoje tantas pessoas que eu atendo, né? Que foram motivo de riso, de chacota, né? Lá na escola. Quando você, por exemplo, querido, eu queria que você aprendesse uma coisa, querido. Muitas vezes, aqueles caras que chegam por aí na escola e matam aquele monte de gente, querido, muitas vezes são pessoas que foram ridicularizadas na escola. Sabem disso? Foi ridicularizada, então ele acaba botando na cabeça. Então toda escola é ruim, toda escola é má. Aí às vezes o cara chega lá na escola e vai e mata todo mundo, né? Que teve aquele clássico lá que aconteceu em São Paulo alguns anos atrás, né? O cara chegou e matou um monte de criança inocente. No fundo, porque tinha aquele trauma psicológico acumulado assim, do bullying que ele sofreu na infância, né? Que ele foi ridicularizado. E aquilo ali, né, foi uma experiência tão marcante, mas tão negativa, que ele acabou descontando que não tinha nada a ver, queridos. Tá bom? Então, se você costuma ridicularizar os outros, pare com isso. Se você, pai e mãe, descobrir que seu filho anda ridicularizando os outros, repreenda logo. Tá bom? Repreenda logo. Não tem neutralidade não, tá bom? Corte logo, tá bom? Não deixe ir pra frente não. Porque uma hora a conta chega. Tá bom? Uma hora a conta chega, queridos. E agora nós vamos, queridos. Padre, o senhor tá com raiva, padre? O senhor tá com raiva de quem, padre? O senhor tá mal-humorado? Não, tô com raiva das pessoas. A minha raiva é o quê? De quem faz essa coisa errada que eu tô dizendo. Tá bom? Não é com relação a alguém específico não, tá? Se você tiver com raiva de mim, né, dizendo que eu tô jogando indireta, saiba de uma coisa. Se o que eu tô dizendo servir pra você, não é indireta não, viu? É direta mesmo. Tá bom? É direta mesmo, assumo eu e mude, tá bom? Procure melhorar. Então vamos agora ouvir a música e vamos ouvir aqui 5 dicas, né, para que a gente possa vencer a ridicularização. Seja bem-vindo de volta ao nosso programa Arte de Lidar com Gente. Inspirado no salmo que nós acabamos de ouvir, queridos, nós vamos colocar aqui 5 dicas. Só 5, viu, minha gente? Nosso programa nós vamos manter esse padrão, viu? De 5 dicas. Apesar de ter mais de 100 opções para cada, né? A gente vai escolher somente 5, tá bom? 5 dicas para vencer, né? Para lidar com a zombaria, tá bom? Melhor, para lidar, né, com a ridicularização, tá? Aproveitamos, né, pedimos a você que nos ajude, né, no show de prêmios que vamos fazer no próximo mês, dia 22 de março. Então nós temos 5 prêmios, né? O ventilador, panela de pressão, liquidificador, sanduicheira, a batedeira, né? Ah não, é que é máquina de fazer café, né? Máquina de fazer café, né? Cafeteira, né, que chama? É a cafeteira, né? Muito bem. Então temos aqui a cafeteira. Se você quiser doar algum brinde, mais algum brinde a gente aceita, né, dia 6? Pronto, a gente aceita, viu, queridos? Tá bom? Hã? Quanto mais, melhor, viu, minha gente? Pode doar, viu? Inclusive, dia 6, você me lembra? Eu vou doar um livro meu também pra botar no sorteio, tá bom? Tá bom? O meu livro, né, chamado Caminhando com Meu Introdutor,
Cartas para tornar a iniciação à vida cristã um modo de vida. Tá bom, queridos? Então você pode doar brindes, pode deixar aqui na rádio, tá bom? Como também você pode deixar comigo lá na capela do HGV. Tá bom, queridos? Beleza? E você também pode comprar, né? Adquirir as cartelas, né? Aqui na FM Verona. Porque tem o Eri aqui também, tá aqui no estúdio da rádio também, né? O Eri, né? O Euristácio, né? Ele vende também, né? Então pode procurar os locutores, né? E pode, né, nos procurar lá na capela do HGV, que eu vou ter algumas cartelas para vender. Belezinha? Legal? E agora, então, vai ser dia 22 de março, domingo. Anote na sua agenda, viu, minha gente? Anote na sua agenda. Ó, eu já até anotei na minha agenda aqui. Até corrigi o horário, que eu tinha botado aqui às 10 horas da manhã, mas é 19 horas, viu, meu? Tá aqui já até corrigidinho aqui, ó. Tá aqui, 20 horas, cadê? Dia 22 de março. Depois da missa, viu, minha gente, ó? Tá bem aqui, ó. Muito bem. Tá aqui, ó. Depois da missa, tá aqui, ó. Pronto, já até botei na minha agenda. Bote na sua agenda também, para não correr e de você esquecer. Tá bom? Vamos lá para as 5 dicas. As 5 dicas para vencer o problema da ridicularização. Você está sofrendo porque alguém te ridicularizou? Então vamos lá, 5 dicas inspiradas no salmo que nós acabamos de ouvir. Primeira dica: não confunda zombaria com verdade. Será que toda zombaria representa quem você é? Nem? Será, de Assis, quando alguém zomba de ti, aquilo que falam de ti realmente é você? Aquilo é a sua identidade? Não. Se você chorar, você está concordando com o outro. Sabia disso? Ô, meu Deus, demorei para aprender isso. Inclusive, por exemplo, quando alguém me zombava, né? Me chamava de 4 olhos. Ah, mas eu sofri demais, minha gente. O pessoal zombava de mim porque me chamava de 4 olhos, né? Sabe o que foi que eu fiz depois? Que minha mãe dizia, não se importa não. Minha mãe sempre dizia isso, né? Só que depois teve uma época, né, que eu comecei a fazer o seguinte, ó. Eu brincava com a pessoa. Já que eu sou 4 olhos, é porque eu enxergo melhor que tu. Então, eu chego à frente e atrás, ó. Aí, ó, aqui atrás, ó. Pronto. Para de fazer bullying comigo, tá bom, queridos? Né? Quando me chamava de baleia, né? Depois eu posso dizer, ó, aqui é um gordinho feliz. Pronto. Tá bom, querido? Tá? É libertador demais, queridos, tá bom? Que mais? Então, queridos, a ridicularização, ela fala alto, mas ela não fala certo, tá? Então, lá no Salmo, lá no versículo 16, que nós acabamos de ouvir, diz o quê? Minha humilhação está sempre diante de mim, né? Então, ou seja, a ridicularização fala alto, mas não fala certo. Ou seja, a pessoa foi apenas uma opinião da pessoa, mas aquilo revela uma verdade? Não, tá? Quem zomba, queridos, tenta impor uma narrativa. Você é isso, de assim você é isso, tá? Então o Salmo ensina, a vergonha sentida não é prova de culpa, tá? Não é prova de culpa. Segunda dica para você lidar com a ridicularização. Dê nome à dor em vez de engoli-la. O povo não finge que está bem. E ora, fizeste-nos o escárnio. Ou seja, quando a humilhação ela é calada, ela vira ferida interna. Quando a humilhação ela é rezada, ela vira clamor. Então, o que observamos aqui, que este aqui é um salmo de Davi, representando a dor daquelas pessoas que sofreram aquela humilhação, né? Na época, né, de Samuel. Né? Na época de Samuel. Então, queridos, transforme a sua dor em oração. Tá bom, queridos? Que mais? Terceira dica. Não se isole. A vergonha adora o silêncio. O salmo é coletivo. Fizeste-nos. Somos, ou seja, a ridicularização, né, ela isola.
a comunidade, ela cura, né? Então, quando você tenta, até que ditado é cavar um, como é que o pessoal diz? O ditado, né? Cavar um buraco, né? Pra enfiar a cabeça, né? Pá, eu fiquei com vontade de, não sei, não tinha onde enfiar a cabeça. Tinha esse ditado, né? Quando a pessoa se sente ridicularizada, né? Então, queridos, então, em vez de você ficar calado, quando você fica calado, as pessoas percebem que você está com medo, que você tá nervoso, entendeu? Quando você chora, você também está dando como é que chama, gente? Mais motivo, né, para as pessoas fazer chacota com você. Então, queridos, quando a humilhação é calada, né, então ela vira ferida interna. Então, quando ela é rezada, ela vira clamor, tá? Então, transforme em oração, tá bom, queridos? Transforme em oração. Cadê, minha gente? Onde é que eu tava, né? Sim, a comunidade cura. Então, eu procuro estar mais perto da comunidade, porque muitas vezes, queridos, as pessoas se afastam da igreja porque foi humilhado. Foi humilhado pelo padre, pelo bispo, pelo diácono, pelo Diassis, pelo Carlos, pelo Euristácio, pelo padre Valdiano. Vou humilhar, agora não vou mais, porque a igreja não presta, não sei o que mais. Para com isso, meu. Para de mimimi. Tá? Levante a cabeça, enfrente o problema. Doeu, mas não vai morrer por causa disso, não. Tá bom? Não é de 1980, carne assada, foi humilhado por fulano de tal. Pelo amor de Deus, minha gente. Uma vez eu até atendi uma pessoa que chegou lá na capela, chorando. Padre, meu marido me humilhou, zombou de mim, meu marido fez isso, não sei o que mais, né? Botou homem pra mim, não sei o que mais, né? A pessoa falando, chorando, soluçando, né? Me acha que ele tá me cansando, né? E eu com pena também da pessoa, né? Eu perguntei pra ela, seu marido faz isso com todo dia? Olha só, dia 6. Olha só o que aconteceu, né? Eu perguntei assim pra ela, né? Que tava sendo humilhado pelo marido. Seu marido faz isso todo dia com você? Sabe o que foi que ela me respondeu? Não, pá, tá com 30 anos que ele morreu. 30 anos, minha gente. 30 anos, minha gente. Ou seja, a pessoa até hoje estava sofrendo por causa de um problema que ela não se curou há 30 anos atrás. Tá? Então, queridos, vale a pena, dia 6, manter uma mágoa assim por tanto tempo? Vale não, minha gente. Né? A mágoa tem prazo de validade, tá bom, querido? A humilhação, a vergonha tem um prazo de validade, tá bom? Se você quiser se isolar, mas se isola só por uns dias, mas volte, tá bom? Mas volte. Então, queridos, a comunidade, ela cura. Quarta dica. Lembre-se de quem você era antes da zombaria. Olha, isso é tão libertador, minha gente. Com nossos ouvidos, como é? O versículo 2 diz assim, com nossos ouvidos ouvimos, ó Deus, né? Então, eles recordam a própria história. A ridicularização tenta apagar o passado. A memória restaura a identidade. Então, queridos, eles perderam uma batalha. Ouviram, minha gente? O povo de Deus não perdeu a guerra, eles perderam uma batalha, né? Ou seja, morreram 4.000 homens na primeira fase, morreram 4.000 homens na outra, 30.000 na outra fase, né? Mas será que foi só derrota o tempo todo? Não. Antes disso, querido, por meio de Moisés, Deus atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto, né? Por meio de Josué, atravessaram o Rio Jordão, também a pé enxuto, né? Tantas coisas boas, teve as batalhas que o povo de Deus ganhou contra os amalecitas, entendeu? Ou seja, quando algo ruim acontece, nós somos ridicularizados, parece que tem uma coisa que fecha a mente da gente, que a gente não consegue lembrar das coisas do passado de bom que já aconteceram, tá? Parece que a gente apaga o passado, queridos. Então é por isso que diz, né? Lembre-se de quem você era antes da zombaria, tá bom? Antes da zombaria. Então é tão lindo isso, queridos, né? Tão lindo isso, né? Quinta e última dica. Transforme a revolta em oração e não em ódio, queridos. Olha só, lembre-te, Senhor, né? Lembre-te. Então observe que este salmo aqui, que é uma oração, ou seja, o povo está com dor, estava com muita raiva, né? Mas foi transformada aquela raiva que eles estavam sentindo da ridicularização em uma oração, tá bom? Em uma oração. Então o salmo mostra que gritar a Deus é melhor do que atacar pessoas. A dor não vira veneno, vira o quê? Pedido de justiça. Que beleza.
E agora nós vamos ouvir a música Águia Pequena e vamos para a nossa fábula. Seja bem-vindo de volta ao nosso programa Arte de Lidar com Gente. Ó, o coraçãozinho pra vocês, ó. Eita, coisa boa. Vamos para a historinha. Vamos para a historinha. E depois da historinha, comente aqui. Comente aqui sobre a... Comente aqui sobre o que você achou da historinha, tá bom? Então, queridos, é a fábula do sino que virou piada. Olha só, é a fábula do sino que virou piada. Diz assim: numa vila cercada por montanhas, havia um sino antigo no alto da torre. Durante gerações, aquele sino tocava, ou melhor, aquele sino tinha marcado, né? Durante gerações, aquele sino tinha marcado o começo do dia, as festas, os lutos e os perigos. Eu sempre tocava. Cleudia, se você estiver me ouvindo, Cleudia, né? Isso aqui vai ser homenagem ao Theo, viu? Que gosta de brincar com o Theo, que é o neto da Cleudia, né? Gosta de brincar, né? Theo, 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 que é o som do sino, viu? Tá bom? Tá bom? É o Theo. Então o sino, sem fazer zoada, viu? Quando eu fizer o som do sino, vou usar a palavra Theo, viu, Theo? Tá bom? Theo, Theo. Então tocava no começo do dia. Theo, Theo. Tocava nas festas. Theo, Theo. Tocava nos lutos. Theo, Theo. E também quando tinha perigo. Theo, Theo. Então, queridos, o sino era o coração sonoro da cidade. Mas, um dia, chegaram viajantes que começaram a rir dele. Que som feio! Que som feio, minha gente! Oh, som feio, né? Que coisa velha, minha gente! Oh, coisa ridícula! Quem ainda precisa disso? E pouco a pouco o povo da vila, ouvindo tantas risadas,
começou a sentir vergonha do próprio sino. Eu não vou tocar mais não. Vou parar de tocar o sino porque o som dele é feio. Porque ele é velho, quem vai precisar dele? E o som do sino, né, foi perdendo a sua força, né? Então, alguns passaram a atravessar a praça de cabeça baixa. Outros diziam: talvez realmente seja ridículo. O sino que antes soava com força, tel, 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 começou a tocar fraco. Tel, tel, tel. Então, começou a tocar fraco, não porque estivesse quebrado, mas porque acreditou no riso que o desprezava. Até que um dia veio uma grande neblina. As pessoas se perderam. Os caminhos sumiam com essa grande neblina. Então, alguém gritou: toque o sino! Toque o sino! E o velho sino, mesmo ferido pela vergonha, tocou. Tel, tel, tel. Seu som foi atravessando aos poucos a névoa. Tel, 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 tel. Guiou quem estava perdido, salvou quem estava em perigo. Nesse dia, a vila entendeu. O riso tinha mentido. O sino não deixou de ser necessário, apenas foi humilhado. E assim, querido, o som voltou a tocar normalmente. Tel, tel, tel. E encantava e alegrava os corações das pessoas. Moral da história: nem tudo que é ridicularizado perde o seu valor. Então, o sino deve perder o seu valor porque foi ridicularizado? Não. O povo perdeu o seu valor porque foi ridicularizado? Não, perdeu não, tá? Se você for humilhado, você vai perder o seu valor por causa disso? Não, tá, queridos? Então, às vezes, né, então, nem tudo que é ridicularizado perde o seu valor. Às vezes, só perdeu o respeito dos ouvidos que o escutam. Então, não perdeu o valor, só perdeu o respeito dos ouvidos que escutam. Então, queridos, não perca seu valor por causa da ridicularização dos outros. Então, próxima segunda-feira, né? Próxima segunda-feira é segunda-feira de carnaval e nós vamos tratar, queridos, sobre a questão da alegria, né? Me parece que o tema é alegria vazia. Deixa eu ver aqui, olha direitinho aqui, minha gente, é porque tem muitos programas aqui gravados, né? Que é sobre aquela alegria vazia que nós vamos tratar para essa segunda-feira de carnaval. Deixa eu ver aqui, queridos, vamos lá aqui, porque tem muitos programas, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, queridos. Vamos lá. Eita, mas são muitos temas aqui, viu, meu? Que já preparado aqui. Pronto, aqui. É a distração crônica. Esse vai ser o tema do que nós vamos tratar na segunda-feira de carnaval, viu, minha gente? Tá? Distração crônica. Quando a alma perde a capacidade de estar presente. Beleza? Olha o coraçãozinho para vocês. E agora vamos para a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós as bênçãos de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Participe dos retiros espirituais, de sua comunidade, da sua paróquia. Se você ainda não se inscreveu para algum retiro, ainda dá tempo. Ajude, tá bom? Nos retiros espirituais. E não esqueça de participar da missa da quarta-feira de cinzas, tá bom?
Então, quarta-feira da próxima semana será quarta-feira de cinzas. Então, não deixe de participar, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja hoje e sempre. Amém!